ministrar, eu quero que o Espírito Santo de Deus abra seu coração. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão nessa hora. Pai, eu declaro que o coração dele é terra boa, é terra frutífera, Pai, e que a Tua palavra hoje será como semente, que vai cair nessa terra, vai germinar, vai crescer, vai dar fruto e vai multiplicar, em nome de Jesus, amém. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluias, amém. Irmãos, quantos aqui foram ativados na fé excelente aqui, dão glória a Deus? Aleluia, então você vai falar para o irmão do lado aí, meu irmão. Pode dizer para ele com ousadia, meu irmão, já que você foi ativado na fé excelente, me convida para um jantar hoje. Aleluia, fale para ele assim também, como eu, fala para ele, também fui ativado, a conta é por minha conta. Aleluia, amém. Aleluia. Sabe, irmãos, nós fomos ativados sim como igreja na fé mais excelente, amém? Sinais e maravilha agora vai ser corriqueiro, vai ser, o sobrenatural vai se tornar natural na nossa vida, amém? Porque para nós, quando nós falamos de sobrenatural, em relação a nós pode ser sobrenatural, mas em relação a Deus se torna natural, amém? Quando nós vivemos o sobrenatural, se torna também normal, ver sinais e maravilha no nosso meio, amém, irmãos? E hoje eu não quero compartilhar tão longe disso, muito pelo contrário. Hoje eu quero trazer uma mensagem para você que vai te ativar ainda mais em fé. Quantos creem nisso, dão glória a Deus? Aleluia, por isso eu preciso que você participe junto comigo. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga amém, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus vai incendiar seu coração essa noite. Amém, irmãos? Olha, tem muitas pessoas amam ver sinais e maravilhas. Querem ver, querem dar grandes testemunhos. Quantos aqui querem dar grandes testemunhos no Senhor? Só levante sua mão. Amém. Isso é muito bom. Você quer dar muito testemunho. Muitos querem ter aqueles testemunhos extraordinários. Eu vi uma vez um testemunho de um cara que ele falava que tinha matado 20 pessoas, tinha dado facada não sei quantas. Esse era o testemunho dele, que ele queria falar que Deus restaurou. Eu sei que ele deu uma exagerada um pouquinho, que tinha lá mais de 300 anos de condenação, de prisão, um monte de coisa. Mas tem gente que quer ter esses testemunhos maravilhosos, principalmente de cura. Quantos aqui querem ter testemunho de cura? Levanta sua mão. Muitos querem ter testemunho de cura. E não há nada de errado nisso. Só que eu vou falar algo para você. Eu não quero testemunho de cura. Porque para alguém, às vezes se torna maravilhoso ele falar assim, olha, eu tive câncer e fui curado. Amém por isso, amém, irmãos? É bonito, só que eu não quero ter câncer para contar que Deus me curou, amém? Sabe qual é o maior milagre que eu quero contar? Qual é o meu maior testemunho a respeito de quê? A respeito de prosperidade. Fala para o irmão do lado, prosperidade e provisão. Fala para ele. Sabe, Deus me deu um encargo na vida para falar de provisão. É algo tão maravilhoso, eu amo tanto falar disso, de provisão. Deve ser, portanto, Ele provê na minha vida de todas as maneiras. Eu já contei outras vezes aqui no culto a respeito da provisão que Deus fez na minha casa de maneira extraordinária. Se eu não cresce num Deus maravilhoso, num Pai que cuida, num Pai que provê, até hoje eu acho que eu estaria num sanatório, porque do nada apareceu uma carne na minha geladeira, sendo que quem tinha a chave não comprou a carne, não colocou naquela geladeira, mas o Senhor proveu. E eu vou te falar, 2023 é o ano da casa cheia, porque é o ano que o Senhor vai prover em todas as áreas da sua vida. Amém, irmãos? Talvez você fale, não, obreiro, o meu ano de 2022 já foi bom e o meu 2023 está sendo bom. Só que eu tenho algo para falar para você. O que Deus tem para você não é bom, é extraordinário, amém? Glória a Deus por isso? Amém. Então o seu ano às vezes está sendo bom, mas o que o Senhor tem para você não é bom, é extraordinário, amém, irmãos? Por isso é que Ele vai prover. Vou te falar, a compra do lote para a construção do nosso prédio é um sinal de provisão e maravilha no nosso meio, amém, irmãos? E a construção do prédio também vai ser a mesma coisa. Porque quantos acham que esse prédio aqui é bom? Levanta a sua mão. Amém. Só que Deus não quer o bom para nós. Deus quer o extraordinário que nós vamos construir. Amém, irmãos? Vai ser algo bem maior.
vai ser algo extraordinário, porque o extraordinário aponta para a glória de Deus, amém? Aponta para a glória do Senhor, e este é o ano que nós vamos viver isso, a respeito do extraordinário. Muitos querem viver o bom, muitos querem viver o ótimo, mas o Senhor não tem só isso para você. Fala para o irmão do lado, o Senhor tem para você, meu irmão, é uma vida extraordinária. Aleluias. Se nós olharmos para o pessoal lá do deserto, quando eles saíram de Egito, os hebreus quando saíram do Egito, como é que foi a vida deles? Porque estar no deserto, para aquele povo, não foi nada ruim. Vamos convenhar o que estava acontecendo com eles no deserto. Quando eles queriam comer, tinha provisão. Tinha ou não tinha? O pão caía todas as manhãs. Depois o Senhor mandou carne para eles. Em outras palavras, eles recebiam todo dia uma pizza de carne de sol ali feito lá no Santo Canto, é? Isso? Aleluia, porque geralmente eu inverto o nome, aí fica complicado. Às vezes você está comendo do melhor, sim ou não? Quantos estão comendo do melhor do Senhor? Dão glória a Deus. Então, eles estavam tendo toda a provisão ali. Tinha pão, tinha carne. A palavra de Deus diz que as sandálias não acabavam. Imagina as irmãs viver 40 anos com o mesmo sapato, com a mesma cor, sem mudar o modelo, nada. Mas era assim que eles viviam, essa era a provisão para eles. A roupa não acabava, a mesma roupa era provisão. Então no deserto para eles ali estavam bons, sim ou não? Sim, só que o Senhor não tinha vida de deserto para eles, o Senhor tinha Canaã, amém? Foi em Canaã que eles experimentaram de vitórias, foi em Canaã que eles plantaram e puderam ter colheita em abundância, porque o deserto tem provisão, mas é em Canaã que você tem prosperidade, amém, irmãos? Aleluia! Então é por isso que eu estou aqui hoje para te dizer, o bom tem que acabar para que o extraordinário venha na sua vida, amém, irmãos? Fala para o irmão do lado, o bom tem que acabar, meu irmão, para você experimentar o extraordinário. Aleluia! E eu quero compartilhar com você o texto que está lá em João, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1. Aleluias! A palavra de Deus diz então, em João 2, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Diz comigo, fazei tudo o que ele vos disser. Seguindo, estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse, enchei de águas as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Aleluias! Sabe, irmãos, o bom vinho tem que acabar para que o extraordinário seja manifestado na nossa vida, amém? O casamento aqui pode ser muita coisa na nossa vida, pode apontar para muita coisa boa. Vou te dar um exemplo, seu casamento é bom, sim ou não? Fala amém. Então seu casamento é bom, mas o que o Senhor tem para você não é só bom, é extraordinário, amém, irmãos? Por isso que tudo, esse casamento aponta para os deleites, para os prazeres, para o seu propósito, para tudo aquilo que você está vivendo no Senhor. O Senhor sempre tem algo bom. O que aquele mestre-sala fala? Muitos servem os bom vinho primeiro. E tendo acabado este, quando todos estão fartamente cheios, começa a servir um vinho mais inferior. Ou seja, aquele vinho que aquele noivo estava servindo, não era ruim. Porque ele estava bebendo, o mestre-sala estava bebendo ali, estava sabendo que o vinho era bom, sim ou não? O vinho era bom, mas tinha um vinho que era extraordinariamente melhor, amém, irmãos?
E é o que nós vamos viver. É isso que o Senhor quer para nós nesses dias. Tem coisas boas que você está vivendo, mas o Senhor não só quer coisas boas, quer coisa extraordinária para você, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? E você vai viver isso em todas as áreas do seu ministério. Lembro-me bem como eu era antes de ir para Palmas fazer o seminário. Eu passei um certo tempo, eu fiz o trilho do vencedor que nem você. Fui membro em treinamento, fui líder em treinamento, fui líder. Fiz todos os trilhos, discipulador, agora sou obreiro e serei pastor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, eu estou fazendo todo o trilho do vencedor, mas lá atrás, em 2017, quando eu era líder em treinamento, eu senti do Senhor de fazer propósitos ainda maiores. E eis que eu assumi uma célula, me tornei líder. A célula era boa, fala para o irmão do lado, a célula do pastor era boa. A célula minha era boa. E eu estava aqui, fazendo o meu papel, liderando, com encargo. Só que, de repente, o Senhor cortou o que é bom, para mim viver o extraordinário, amém? Por quê? Porque Ele me tirou daqui no início de 2018, e então eu fui para Palmas, eu saí daqui líder, tinha uma célula boa, e fui para lá para ser membro em treinamento novamente. Aí você fala, meu Deus, andou para trás. Não, filho, não andei para trás. É porque na transição do bom para o extraordinário, às vezes é necessário dar uma resinha para pegar impulso, amém, irmãos? Porque nós somos que nem flecha. Quanto mais puxa para trás, mais será ao nosso alcance, amém? Aleluias. Então eu fui para Palmas como simples líder em treinamento. Eu estava vivendo bom, sim ou não? Mas eu nunca imaginei que talvez esse pequeno retrocesso me fizesse viver o extraordinário. Amém? Em 2 anos em Palmas, eu saí de líder em treinamento, dei uma célula, multipliquei essa célula em 3, me tornei discipulador, e no final do meu período ali, como seminarista, eu fui levantado obreiro para a honra e a glória do Senhor. Amém, irmãos? Não foi para minha honra, estava bom, estava maravilhoso ser líder de célula aqui, tinha uma célula boazinha, como diz o outro. Os irmãos com encargo, talvez eu poderia me acomodar com bom, mas Deus não tem o bom para mim. O Senhor sempre tem o extraordinário na minha vida, amém, irmãos? Tem na sua também. Olha, talvez você está vivendo isso na sua célula hoje, tá bom. Talvez você está vivendo isso no seu casamento, tá bom, tá maravilhoso. Mas não é somente isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você viva de maneira extraordinária, amém? Você pode falar assim, o Senhor quer que eu viva de maneira extraordinária. Mas, às vezes, para que isso aconteça, o bom tem que acabar. Mas por que o bom tem que acabar, obreiro? Porque, geralmente, o bom é que o homem pode fazer. Geralmente, o bom é o que o homem dá conta de fazer na sua inteligência, sua maneira expert de ser. Talvez a sua célula é boa porque você é alguém, um bom líder, que sabe conduzir a célula ali. Talvez seu casamento é bom porque você está ali no controle, você está conduzindo. O bom é que o homem pode fazer, mas o extraordinário, o sobrenatural, só Deus pode fazer. Amém, irmãos? É por isso que eu estou falando. Muitas das vezes o bom tem que acabar na sua vida para você experimentar do extraordinário. Amém? Aleluias. Sabe, o bom aponta para isso. E nós precisamos não viver no nível do homem. Nós precisamos viver no nível de Deus. Amém? Quantos creem que Deus quer te levar você a viver de maneira sobrenatural? Digam glória a Deus. Digam aleluia. Digam amém. É porque é isso que o Senhor tem para você. O Senhor não tem coisas boas, o Senhor tem coisas extraordinárias. Porque o extraordinário é porque está no controle dEle. Então o bom, às vezes, vai ter que acabar. Mas aí surge uma outra pergunta no nosso coração, na nossa mente. Mas quando o bom acabar, o que faremos nós? Qual vai ser a nossa condição? Qual vai ser a nossa postura quando o bom acabar? Olha, vamos voltar para a palavra do Senhor. Fala para o irmão do lado. Faça com ousadia, faça aquilo que Maria falou.
em outras maneiras, obedeça o conselho de Maria. Fala para o irmão do lado, obedeça o conselho de Maria. Por que nós devemos obedecer o conselho de Maria? Olha o que falou Maria a partir do versículo 5. Então ela falou ao servente, fazei tudo o que ele vos, fala assim, disser. Sabe o que isso significa? Que nós temos que fazer tudo aquilo que Deus tem falado. Nós temos que voltar para a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Quando o bom acabar, nós temos que voltar para a palavra do Senhor. Nós temos que voltar àquilo que o Senhor disse. O Senhor tem falado coisas boas a teu respeito, sim ou não? Sim, por quê? Porque a palavra dele diz, coisas boas eu tenho a vosso respeito. O Senhor tem liberado uma palavra para você. O Senhor liberou que seu casamento vai ser extraordinário, sim ou não? O Senhor falou que esse ano é o ano da casa cheia na sua vida, sim ou não? Então nós temos que voltar para a palavra, irmãos. Nós temos que estar apegados à palavra. Quando o bom acabar, nós temos que nos agarrar à palavra. Porque o que o Senhor tem para nós é extraordinário. Filho, quando você começa a experimentar do extraordinário, você não quer voltar para o bom. Você só quer viver isso mais e mais. Um discípulo meu, findando ali a pandemia, ele me procurou, falou, pastor, eu preciso de um novo emprego. E eu senti de Deus liberar uma palavra na vida dele. Falei, olha, pode ir em paz, que nesses dias você vai escolher aonde vai trabalhar. Talvez você fale, esse pastor é doido, no final da pandemia falar isso para o membro. E ele creu nessa palavra. E ele disse que dias depois tinha três empresas querendo contratá-lo. Aí ele falou, agora eu vou orar para que Deus me fale qual é o lugar certo para mim trabalhar. É bom ou não é? Sim ou não? Mas Deus não tinha um bom para ele. Ele agora, ele escolheu aonde ia trabalhar. O Senhor prosperou ele, prosperou a esposa dele. E agora tem um negócio que é algo extraordinário, amém, irmãos? Você vai falar para ele, o que você fez? Falar, não sei. Porque não foi ele que fez. Quem fez foi o Senhor na vida dele. Amém, irmãos? É isso que o Senhor tem para você. O Senhor não tem nível raso. O Senhor tem nível profundo de extraordinários na sua vida. Amém? Aleluias. Sabe, nós temos que voltar para palavras. Nós temos que manter a palavra do Senhor perto de nós. Por que é tão importante isso? Projeta para mim, Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 19. Olha o que a palavra de Deus diz, Provérbios 4, a partir do versículo 19, aleluia, vai para o 20. Filho meu, atenta para minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Próximo. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a fontes para da vida. Fala comigo, fontes da vida. O que o Senhor está falando? Filho meu, atenta aos meus conselhos. A ele inclinai o que? Os ouvidos. Não deixe apartar dos seus olhos, mas guarde no seu coração, porque é saúde para o seu corpo e vida para quem os acha. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele flui o rio, as fontes para a vida. O que o Senhor quis dizer isso? Quis falar através dessa mensagem para nós, que Ele tem liberado palavra ao nosso respeito, amém, irmãos? E nós temos que inclinar os ouvidos para a palavra de Deus. Nós temos que aprender a inclinar os ouvidos, a ouvir e trazer essa palavra para o nosso coração. O Senhor diz isso lá para Josué, medita na palavra, ser forte e valente. Em Salmos capítulo 1, se eu não me engano, Salmos 1, a palavra de Deus diz isso, que aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite é que nem como árvore frutífera, plantada ali à beira de ribeiros de águas. Por quê? Porque uma vez que a palavra está diante dos nossos olhos, uma vez que a palavra está no nosso coração, ela também está na nossa boca, porque a própria palavra de Deus diz que aquilo que o coração está cheio, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso que o Senhor fala, volte para a palavra, filho. Encha teu coração e começa a declarar a teu respeito aquilo que eu já liberei. Amém, irmãos? Então você precisa declarar isso. Você precisa voltar para a palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz. Sabe, você não pode separar Deus da sua palavra. Você pode me separar da minha palavra.
está sendo gravada no YouTube. Então, quem ouvir essa palavra, não vai ter a minha presença, só vai ter a minha voz, talvez até veja a minha imagem. Mas eu vou estar separado da minha palavra, da minha voz. Mas Jesus não, Ele é o verbo vivo, amém, irmãos? Aonde a palavra dEle é declarada, a vida dEle é com Ele, amém? Aleluia, nós temos que aprender a declarar a palavra do Senhor. Se quer viver o extraordinário do Senhor, quando o bom acabar, aprenda a voltar-se para a palavra. Aprenda a declarar as verdades do Senhor a teu respeito. Lembro-me bem que um certo dia, na virada do ano de 2017 para 2018, aqui nesse mesmo prédio, eu ajoelhei porque o pastor pediu para que nós ajoelhássemos e orássemos a respeito da nossa família. Ao ajoelhar, o Senhor me deu uma imagem, me deu uma palavra. Eu aqui ministrando e meu irmão aqui tocando, sendo ministro de louvor. Te falar, em 2017 para 2018, eu ainda era aquele líder que estava sendo enviado para ser seminarista, mas o Senhor me deu uma imagem, o Senhor me deu uma palavra, o Senhor me deu uma visão, aonde eu falava para o meu irmão, olha, o meu ministério é âncora para o seu, eu estou aqui para você subir nas minhas costas, porque você vai ser maior do que eu. Ele sendo ministro de louvor, naquela época meu irmão nem morava aqui, morava em São Valério. Só que eu tomei posse dessa verdade e comecei a declarar essa palavra. A minha irmã, quando eu falei para ela, o Espírito Santo testificou no coração dela. Meu irmão sabe tocar violão, e toda vez que ele tocava a música do mundo, a minha irmã declarava, ele vai tocar louvores na célula. Porque nós apropriamos da palavra, da verdade, continuou declarando. Aí eu te pergunto, cadê meu irmão? Está lá, fazendo louvor na célula. Amém? E por que eu estou liberando a palavra aqui que eu estou falando? Porque a imagem, a palavra do Senhor ainda não se concretizou. Ele tocar louvor na célula é bom, sim ou não, irmãos? Mas ele ministrar aqui vai ser extraordinário, amém? Porque não vai depender dele, vai depender de Deus, amém, irmãos? No nosso ministério nós não temos que experimentar de coisas boas somente, nós temos que experimentar do extraordinário de Deus. Quantos estão compreendendo? Dão glória a Deus. Nós precisamos experimentar disso, é por isso que você tem que se voltar para a palavra, filho. Se Deus te falou um dia que você vai ser um grande pastor, creia nessa palavra, que você é um grande líder, creia nessa palavra, que seu casamento é extraordinário, creia nessa palavra, amém? Aleluia! Aleluia! Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, amém? A palavra dele é uma só. Se ele falou, volte-se para a palavra do Senhor. Medite na palavra do Senhor. Fale a palavra do Senhor. E coisas extraordinárias você vai viver nesses dias. Aleluia, irmãos. Amém. Sabe, o primeiro é nos voltar para a palavra, assim como Maria nos disse. O outro é, quando o bom acaba, precisamos encher as talhas totalmente. Fala comigo, totalmente. Aleluias. Olha o que o versículo 7 diz. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas. E eles, a gente, encheram totalmente. Por que isso? Olha, nós precisamos crer na palavra de Deus, como eu te falei, você declarar a palavra de Deus. Só que nós precisamos, quando o bom acabar, nós precisamos voltar para a palavra de Deus, mas também ir além. Ir para uma dependência do Senhor. Aprender a orar, aprender a jejuar a respeito do extraordinário, aprender a acreditar no nível ainda profundo. Se eu te falar a vida de José, como foi José? José foi resgatado de um poço, sim ou não? Foi levado para o Egito, ele estava lá na casa de Potifar, era bom, sim ou não? Sim, era bom, ele cuidava das coisas de Potifar, e aonde ele colocava a mão, a palavra de Deus diz que era com ele, multiplicava e prosperava, mas de repente ele foi parar na prisão. Ele foi parar na prisão, ele poderia se revoltar contra Deus, mas de novo, Deus não cumpre com a sua palavra. Mas tem algo na vida de José que é grandioso, ele continuou fiel com o Senhor, e de repente, da noite para o dia, do fundo de uma prisão, ele se tornou governador do Egito. Amém, irmãos? O que José poderia falar, meu Deus do céu? Ele simplesmente poderia dizer, o Senhor é comigo, eu vivi o bom, e agora estou vivendo o extraordinário. Amém? Aleluias! Nós temos que aprender a encher a talha totalmente.
Nós temos que aprender a buscar no Senhor quando o bom acaba, porque quando o bom acaba, às vezes, nós queremos acreditar na circunstância, que as coisas não vão mais romper. Por isso que nós precisamos buscar o Senhor dessa maneira. Existem grandes homens aqui que eu poderia citar para você, grandes homens da Bíblia, mas eu quero te falar a respeito da vida de um grande homem. Fala assim para o seu vizinho, esse grande homem se chama Ézio Paulo da Cruz. Aleluia. Fala para ele, não, é isso mesmo, é nosso pastor. Sabe por que eu quero apontar isso também na vida do nosso pastor? Em 2019, quando o pastor Ézio sai de Palmas para assumir a videira aqui em Gurupi, ele deixou uma rede boa, forte, amém, irmãos? Uma rede boa, forte, onde algumas pessoas até disseram para ele já falou aqui de púlpito, você é louco, você é doido, você vai deixar uma rede boa aqui para ir para uma cidade que tinha somente 3 membros, fala para o irmão do lado, 3 membros, irmãos, 3 membros, ele veio para cá, o culto do pastor Ézio era 5 adultos e 2 crianças, porque tinha as 2 filhas dele. Então, esse era o culto dele. Mas ele poderia dizer, não, o bom acabou, eu já enchi a talha, eu já orei, já jejuei, eu quero voltar para o bom, não quero viver isso. Não, ele foi fiel, e eu te falo, diante de Deus, a mesma alegria que ele tinha em fazer o culto para 5 pessoas, hoje ele tem em fazer para você, que nós somos mais de 500 membros, amém, irmãos? Aleluias! Mas por que ele experimentou disso, de algo extraordinário na vida dele? Porque ele se posicionou. Vou continuar enchendo a talha, porque foi isso que Jesus mandou. Vou continuar fiel naquilo que o Senhor colocou na minha mão, porque naquele dia ele falará, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém, irmãos? Sabe, 5 membros para um culto. No caso era 4 ouvindo, porque ele estava ministrando. Às vezes, nós, como líderes de célula, se vai 1 casal, 2 casal, não vamos ter reunião hoje. Ou se só tem 3 membros na célula, não tem que ter reunião. Só te falar, filho, continua enchendo a talha. Continua acreditando na palavra de Deus. Continua fiel. Ah, mas o meu casamento estava até bom, estava legal, estava vivendo a lua de mel, mas começou a regredir. Continua declarando a palavra de Deus. Continua enchendo a talha, que o extraordinário está vindo. Amém, irmãos? Mantém. Vou te falar, se o nosso pastor tivesse desistido lá, quando era simplesmente 4 membros, 5 com ele, nós não seríamos o que somos hoje. Ele permaneceu enchendo a talha. Se eu te desafiar essa noite, permaneça enchendo a talha. Confie na palavra do Senhor, que o extraordinário vai vir sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Sabe? E quando eu estou vivendo isso, o que eu faço? Simplesmente permaneça, mesmo sem saber o que está acontecendo. Nós temos que permanecer mesmo sem saber o que está acontecendo. José, na circunstância que ele estava, ele sabia como se daria o final do propósito dele, sim ou não? Eu te confesso que não. É tanto que ele só vai ter revelação disso quando ele vê os irmãos. Ele fala, eu sei que foi o Senhor que me enviou adiante de vós, para que toda a nossa casa fosse guardada. Hoje eu sei, hoje eu tenho revelação. Ele não sabia o final, o destino do propósito dele final, mas ele creu que o Senhor era com ele, e permaneceu sendo fiel, permaneceu fazendo exatamente aquilo que o Senhor mandou. Amém, irmãos? Vamos olhar para esse contexto. Olha o que o Senhor fala. Jesus lhes disse, versículo 7, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai a água e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Deixa eu te falar, aqueles serventes estavam lá para servir vinho. O vinho acabou. Agora vem um homem que eles ainda não conheciam e fala para ele, enche essas talhas de água e vai servir o povo. Vai servir o mestre-sala. Irmãos, vamos convenhar aqui. Vamos parafrasear aqui. Você, nessa circunstância, como se sentiria? Falar, amor, esse homem está de brincadeira, como é que eu vou servir água? O noivo vai passar vergonha, a família do noivo vai passar vergonha. Mas eles simplesmente ficaram com a palavra de Jesus, e fizeram tudo aquilo que Jesus fez, e puderam experimentar do extraordinário. Amém, irmãos? Se nós quisermos viver o extraordinário,
precisamos continuar fazendo exatamente aquilo que o Senhor nos mandou. Amém? Aleluia. O nosso tecladista já pode subir. Aliás, pode subir todo o ministério de louvor. Eu já estou caminhando para o final. Nós temos que aprender a estar nessa posição, a fazer exatamente aquilo que o Senhor mandou. Muita gente, às vezes, está vivendo o bom. Às vezes o bom acaba, porque o Senhor quer um extraordinário para a vida dele. Só que ele não busca no Senhor a direção. Não busca no Senhor a palavra para onde Ele quer que você vá. Se eu te falar, simplesmente creia na palavra de Deus e continua fazendo aquilo que você está fazendo. Amém, irmãos? E você vai ver o extraordinário. Ah, pastor, porque o senhor não conhece a minha célula. Os membros lá não tem compromisso. Eu marco a reunião, eles não vão. Aí eu tenho que desmarcar. Filho, continua sendo fiel, fazendo a sua reunião. Algo vai se tornar extraordinário lá, amém? Ah, mas o meu casamento, permaneça fiel, fazendo aquilo que o Senhor tem mandado você fazer. Ore pelo seu casamento, coloca diante do Senhor, porque ele pode estar bom, mas vai se tornar extraordinário, amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Aleluia. Sabe, Deus não tem o bom para você, Deus tem extraordinário. Olha, o melhor vinho é extraordinário e não apenas bom. Olha o que o mestre Sala fala. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Se eu te falar, aquele noivo talvez não soube nem dizer alguma coisa para o mestre Sala. Talvez ele estava até perplexo, parado. Falou, mas como assim? Eu só comprei uma qualidade de vinho e comprei do bom. Comprei tudo do bom que não comprei o suficiente para a festa. Mas o Senhor fez algo extraordinário ali. E é isso que o Senhor tem para você, amém, irmãos? Ele quer que nós vivemos o extraordinário. Eu quero encerrar a palavra de hoje falando da vida de um homem de Deus, um profeta que viveu o extraordinário. Elias, grande homem de Deus, grande profeta, orou para que 3 anos não chovesse em Israel. E a palavra de Deus foi concretizada, a oração dele foi aceita diante do Senhor. E por 3 anos não choveu diante de Israel. E qual era a condição de Elias? Elias estava à beira de um riacho, de uma torrente de água. Tinha água fresca todos os dias. O Senhor mandava corvos ali levar comida para Elias. Tinha suprimento para Elias. Tinha provisão para Elias na beira de torrentes de água. Quantos aqui queria sombra e água fresca? E provisão todos os dias. Todos os dias o Senhor mandasse lá da melhor picanha para você comer. Quantos queria isso? Pode dizer amém, irmãos, que todos nós queríamos. Queríamos estar lá na beira do rio Tocantins, com a redinha armada, bebendo uma água de coco, a picanha ali, ó, o anjo do Senhor assando a picanha. Você não tinha trabalho nem de assar, ele trazia toda cortadinha do jeito que você queria. Quantos queriam isso? Diga amém. Talvez a sua vida esteja que nem a de Elias. Você está na beira do riacho ali, está tudo bom. Só que a palavra de Deus diz que a água cessou. Fala para o irmão do lado, a água cessou, meu irmão. Sabe por que a água cessou? Porque estava bom para Elias. E Deus não queria nível de bom para Elias. Deus queria nível de extraordinário. A palavra de Deus diz que Deus mandou Elias ter com a viúva. Olha o tanto que às vezes você pode falar, é muito contraditório. Aquela viúva tinha menos do que Elias. A palavra de Deus fala que ela só tinha um punhado de farinha. E ela estava preparando o bolo para que ela e seu filho comessem e pudesse esperar a morte. Porque não tinha nada além disso. Só que Elias vai ter com ela. E Elias, como homem de Deus, fala, o que tu tem para comer? E ela explica a história para Elias. Elias fala, então me dê do pão. E ela deu primeiro do bolo para Elias, depois comeu ela e o filho. A palavra de Deus diz que enquanto durou a seca, nunca faltou suprimento na vida daquela viúva e nem de Elias. Amém, irmãos? Sabe por que isso?
Porque o extraordinário de Deus não tem a ver só com você. É para abençoar você e abençoar a pessoa que está do seu lado. Diga glória a Deus. Diga aleluia. O extraordinário na sua vida, irmão, não vai ser só para te abençoar. Seu exemplo de casamento vai ser para abençoar outros também. O extraordinário na sua célula vai ser para a manifestação da glória de Deus na vida de outros também. Amém? A tua prosperidade, aquele extraordinário que o Senhor vai fazer na sua vida, é para ir para a vida de outras pessoas também. Aleluia. Fica de pé nessa hora. Já estou encerrando. Se eu te falar, você tem experimentado de coisas boas, mas o Senhor vai, o rio vai secar. Fala para o irmão do lado, o rio vai secar, meu irmão. Fala para ele, te prepare. Fala para ele, você está pronto para viver o extraordinário? Aleluia. É isso que o Senhor tem para você. O rio vai secar, porque até agora você tem vivido do bom, mas Ele não quer só o bom para você. Ele quer que o azeite e o pão seja multiplicado dia após dia na sua vida. Amém, irmãos? Aleluias. Queria que você juntasse a um irmão nessa hora. Você vai orar pelo extraordinário de Deus na vida dele. Queria que você orasse agora com ousadia. Fala, Deus, o bom vai acabar e o meu irmão vai experimentar do extraordinário. Pega a tua voz, igreja. Seja ousado diante do Senhor. Ora, fala, Senhor Deus, leva meu irmão a viver extraordinário. Fala, Senhor Deus, leva meu irmão a experimentar do extraordinário. Vai orando, fala, Deus, eu declaro o extraordinário sobre a vida dele, sobre o casamento dele, sobre o ministério dele. Deixa o Espírito te usar, meu irmão. Deixa o Espírito te usar. O Senhor não tem o bom para você. O Senhor tem o extraordinário. O Senhor tem milagres de provisão. Oh Deus, muitos aqui têm sonhado com o bom que é seu carro, mas o Senhor tem algo mais extraordinário. Muitos aqui têm vivido bom, mas o Deus tem o extraordinário. Começa a profetizar sobre a vida do seu irmão. Aquilo que você quer viver no seu ministério, aquilo que você quer viver na sua casa. Ministra, profetiza sobre a vida dele. Profetiza sobre a vida dela. Deixa o Espírito te usar, meu irmão. Deixa o ambiente de fé te contagiar. Oh, Jesus. Vai orando, vai declarando extraordinária provisão sendo multiplicada. Oh, Jesus. Todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Continue orando. Continua profetizando. Continua declarando, Pai, manifesta o teu extraordinário. Manifesta o teu extraordinário na vida do meu irmão. Ele vai viver algo novo nesses dias. Ele vai viver algo extraordinário. Oh, oh, Senhor. Oh, Jesus. Pega a mão desse irmão mais alto que você puder. E nós vamos declarar agora: eu quero viver algo novo. E à medida que você for declarando, uma unção nova vai encher este lugar e vai incendiar seu coração. Declare essa parte: eu quero viver algo novo. Cante, flui, oh, serelabababás. Faz meu coração arder de novo. Sinta a vida dele fluir. Oh, recatalabás. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer.
Eu quero viver algo novo. Oh, Senhor. Oh, Deus. Pega as suas mãos e declara assim comigo. Em nome de Jesus, eu declaro que tudo aquilo que eu estou vivendo esses dias vai cooperar para o meu bem, vai cooperar para o propósito. Em nome de Jesus, eu viverei do extraordinário na minha vida, no meu ministério. Que assim seja e assim vai ser. Em nome de Jesus. Somente quem crê dá uma salva de palmas pro Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga amém. Oh, Senhor, só Tu és digno. Só Tu és digno. Oh, recanta lá, basura e canta lá, vai. Sabe, irmão, vá em paz e crendo que essa é semana de extraordinárias coisas na sua vida. Amém? Não saia sem não abraçar pelo menos 5 irmãos e profetizar sobre a vida dele. Vai em paz e que o Senhor te abençoe. Oh. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo